Bem-vindo! Estamos aqui mais uma vez para gravar o Ponto D especial de pandemia. Mas antes de eu continuar falando, vamos fazer o seguinte, vou ajeitar meu óculos aqui para te pedir aqui para você fazer a seguinte coisa agora. Vai aí e se inscreve no nosso canal, dá o like aí na nossa mídia social, porque a gente precisa aumentar. Sabe o robozinho do algoritmo? Ele só vai reconhecer a gente quando tiver um montão de gente dando like, um montão de gente subscrevendo, se inscrevendo no nosso canal, tá? Então, dá essa força aí. Bem, o Ponto D especial de pandemia é na realidade, uma compilação de histórias de pessoas como eu e você, né? Pessoas que estão passando aí esse período de pandemia do Covid, né? Em casa, pensando. Tem gente que está fazendo trabalho remoto, tem gente que está fazendo trabalho presencial, mas a gente quer registrar como é que está cada um passando por esse período, né? No final, vai tudo ser compilado para um livro, e a gente te avisa mais do livro depois, né? Olha só, hoje nós estamos com a Carolina. A Carolina, ela está em São Paulo, e vai ser muito legal conversar com ela, porque ela trabalha, ela sabe do assunto, ela entende de vírus. Tudo bom, Carolina? Tudo bem? Olá, tudo bem? Tudo bom? Prazer falar com você. De vírus, não vem dizer que não entende de vírus, né? Um pouquinho. Você está onde hoje, Carolina? Me fala aí. Hoje eu estou na minha casa, em São José dos Campos, interior de São Paulo. É feriado em São Paulo, eu trabalho em São Paulo. Cara, feriadão, obrigado. Aliás, hoje nós estamos gravando no dia 25, né? 25 de janeiro de 2021. Eu esqueci de falar isso. Fiquei tão emocionado com a Carolina que eu esqueci de falar comigo. Porque a ideia é dar o registro da data que nós estamos, né? E 25, feriadão, né? Nossa, que legal. Hoje é aniversário de São Paulo, então eu estou em casa. Mas você está trabalhando remoto? Está trabalhando? Como é que você está trabalhando nesse período? Eu estou trabalhando remoto desde que a pandemia chegou, né? Desde que a gente foi notificado aí de que os casos estavam aumentando numa exponencialidade bastante assustadora. A empresa decretou home office para todos os funcionários que não tinham a necessidade de estar presencialmente ali. Isso foi 17 de março de 2020, eu tinha acabado de voltar dos Estados Unidos, eu estava lá fazendo um treinamento em Nova York, quando a pandemia estourou, então eu já estava em quarentena, né, no meu regresso ao Brasil, e no dia que eu voltei ao escritório, que foi o dia 16, eu estive lá, fui notificada pelo RH que eu deveria regressar para casa, porque eles realmente iam implementar o home office a partir do dia 17, que era o dia seguinte, mas como eu já tinha tinha acabado de chegar dos Estados Unidos, eles estavam antecipando o meu home office, que dura até hoje. Olha só, e a sua história é um pouco parecida com a minha aqui, né? Em fevereiro, aliás, janeiro, fevereiro, são meses de conferências de tudo quanto é negócio, né? Então, nós fizemos 2 viagens de conferências fora. Quando a gente voltou, nós tivemos um encontro no consulado brasileiro com o presidente Bolsonaro. Aí foi todo mundo para ter um encontro com o presidente Bolsonaro, todo mundo feliz da vida, bacana, né? Um momento legal, o presidente da República visitando Miami, né, e eu representando os brasileiros do Conselho, muito bacana. E, bem, à noite, o embaixador liga e fala assim, só para te avisar, tem suspeita que um dos membros da comitiva tinha Covid, quarentena para todo mundo. Quer dizer, aí nós começamos de quarentena. Aliás, não foi no mesmo dia, não, no dia seguinte. Foi até interessante que nós, no dia seguinte, fomos para um jogo, quando voltamos, tínhamos a informação e ficamos em quarentena. E estamos até hoje. Porque a nossa quarentena foi por causa da visita de um dos membros da comitiva que tinha Covid. Mas quando acabou, foi decretado distanciamento na Flórida. E aí nós seguimos. Mas vamos em frente. Como é que está bem aí de confinamento? Está bem confinada? Eu estou bem confinada. Agora tem algum
relaxamento por aqui. Tem gente que no domingo, sábado eu tive uma reunião em Miami Beach. Aí foi eu e meu filho naquela cidade, vamos, não vamos, vamos, não vamos, não vamos. Não, não, vamos, ligamos para quem estava organizando a reunião, como é que vai estar o distanciamento? Não, o distanciamento tranquilo, perfeito, nós estamos tomando todo cuidado, são só 10 pessoas, até aí tudo bem. Quando eu vou na janela do hotel onde a gente estava fazendo a conferência, eu olhei a praia. Misericórdia. Naquela praia não tem Covid. Eu quero morar naquela praia. Cara, lotado. Parece que o povo, eu não sei. É igual o Brasil, né? Igual todo lugar, né? O Brasil está bem assim mesmo, assim, a gente vê que algumas pessoas têm seguido à risca, principalmente, eu acho que quem está mais na linha de frente, que tem visto, de fato, né, os agravamentos da doença e os efeitos dela. Eu acho que quanto mais distante dessa realidade você está, e com toda essa movimentação que a gente hoje tem de fake news, né, não dá para acreditar também em tudo que a gente vê, horrível, né, a gente passa por essa situação de insegurança, inclusive com as informações que chegam até nós, as pessoas acho que vão ficando um pouco mais descrentes. Além de tudo, tem a questão de já estarem há muito tempo nessa situação. Só uma saidinha, só uma voltinha, e às vezes é aí que está a complicação toda, né? Eu falei que você entende do vírus. Fala para o pessoal que está vendo qual a sua formação e o que você faz hoje. Bom, de formação, eu sou bióloga, né? Eu me formei na Unesp, em Rio Claro, em 1900 bolinha, não vou contar muito para não dar... Não, os detalhes não importam. Aliás, meu cabelo branco está nevando hoje aqui na Flórida. Na verdade, já foi em 2000 já que eu me formei, mas foi por pouco, bateu na porta. Depois eu fiz mestrado e doutorado na USP com biologia molecular, e logo então eu comecei a trabalhar numa multinacional americana. Durante já a minha vida profissional, eu acabei me interessando por marketing, sempre associado, né, à área da saúde, porque eu nunca abandonei a área da saúde, eu fui estudar marketing para continuar fazendo marketing dentro da área da saúde, então eu fiz alguns cursos aí de extensão em marketing, e hoje eu coordeno uma equipe de marketing numa multinacional brasileira também, que atua aí, é uma medtech que atua nesse segmento de ciências aplicadas à saúde humana, né? Pois é, e como é que a empresa está vendo esse momento? Está todo mundo bastante comprometido, né, principalmente porque a gente produz alguns dispositivos aí que são utilizados na pandemia. Tem sido feito um esforço sobre-humano, né, sobrenatural, em colocar os testes, os dispositivos nas mãos de quem precisa, né, nos que estão atuando aí no combate da doença. É uma mobilização nunca antes vista, né, eu nunca vi nem de dentro nem de fora, como que você realmente dedica todo um setor para poder estar ajudando para tentar diminuir as distâncias, né. A gente tem muito essa preocupação aqui no Brasil, porque Brasil é enorme, a gente fala de Brasil, as coisas, a primeira informação que vem na cabeça é o eixo sul-sudeste, né? O pessoal não tem ideia do continente brasileiro, né? Não tem, eu acho que nem a gente, sabe, nem nós brasileiros, assim, eu e o meu marido assistindo o jornal no domingo, vendo as notícias atuais em Manaus, a gente estava falando, gente, mas que caos, que isso, né? É aqui dentro, são os nossos vizinhos. E é bastante complicado. Então, eu tenho visto uma mobilização, assim, geral, para tentar atuar e dar sempre uma gota extra de sangue e suor para poder fazer a diferença nessa pandemia, de alguma forma, né? E você falando dessa reportagem, que talvez tenha sido a mesma que eu tenha visto, teve um momento que eu falei assim, cara, isso é inacreditável. A minha esposa tinha me falado que estavam mandando pequenas usinas de oxigênio para Manaus. Aí ela falou, eu fiquei assim, tá, legal. Aí, nessa reportagem, eu vi as usinas de oxigênio. Aí eu falei assim, peraí.
não tinha isso lá, porque, na realidade, não é uma usina de oxigênio, é aqueles galões que tem em todo o santo hospital de cidade grande, né, que produz o próprio oxigênio para o uso. Quer dizer, você vê lugar lá que não tem nem isso. Eu falei, gente, não é possível, cara. Entendeu? E aí você começa a ver. E eu tenho uma percepção, eu não sei, você trabalhando nessa área médica aí, eu tenho uma percepção que. Vou falando, já que a gente falou de Brasil, vou falar do nosso Brasil. Mas isso acontece aqui nos Estados Unidos também. O pessoal se engana, acha que aqui tudo é maravilhoso. Não. Hospital, a saúde. Aqui não tem saúde pública, aqui a saúde é privada, né? Então, vamos voltar a falar do Brasil. Eu tenho a percepção que depois dessa pandemia, os nossos centros de atendimento de saúde, do SUS, vão estar mais bem equipados, você não acha? Eu espero, de verdade eu espero, porque eu tenho um irmão médico também, né, então assim, são várias pessoas da família aí que estão atuando, acompanhando de perto tudo isso que está acontecendo, e eu acho que a pandemia ela trouxe muitas lições para a gente, né? Ela veio para mostrar um mar de coisas, entre elas, como a gente não está preparado para uma situação que aparentemente foge do nosso controle, né? Então, você vê faltar oxigênio nos hospitais. Você pode falar assim, poxa, realmente a crise é grave, porque a taxa de ocupação desses hospitais deve estar enorme. De fato, está em 130%, mas são 20 leitos, né? Exatamente, de UTI para atender o estado do Amazonas. Eu estou sendo um pouco mais exagerando um pouquinho aqui, parece que eles estavam falando dos municípios que dependem da cidade de Santarém, que é uma das mais desenvolvidas ali fora de Manaus, né? Então, eu acho que isso tudo veio para mostrar que, assim, coisas precisam mudar, né? Porque uma gripezinha como essa chega e devasta uma população inteira. Nós não estamos preparados, a gente não coloca os recursos onde tem que colocar. Saúde é sempre aquela área que a gente acha que pode dar um jeitinho. Não consegui fazer o meu exame agora, não tem problema. Faz 2 anos que eu não faço um check-up, não tem problema. Acontece, e aqui nem é uma crítica, é mais uma reflexão, né? Num momento de dificuldade financeira, a primeira coisa que a gente corta são os planos de saúde. Planos de saúde, Acaba que nessa situação toda, você vê quanto que o despreparo, quanto que a falta de recursos pode acabar ceifando a vida das pessoas, tendo um efeito muito mais devastador, grotesco, direto, do que a enfermidade em si, né? Essa é a minha análise. Então, eu espero realmente que com isso a gente consiga revisitar alguns pontos de investimento e que a gente esteja, pelo menos, melhor preparado, com um plano B desenhado, né? Plano B, exatamente. Não colocá-lo em ação, mas se acontecer, nós estamos preparados. Eu vou acessar esse recurso e a gente consegue conter isso, ou pelo menos atuar aí no momento mais crítico. Não, isso é verdade, e você começa a ver algumas coisas, por exemplo, aqui no estado, tem uma das nossas entrevistas, foi logo no começo da pandemia, lá por volta de julho, a gente está gravando esse especial de pandemia já tem um tempo, então, um médico amigo meu, que é diretor do centro da pré-UTI do hospital em Maryland, estava falando que faltou máscara. Eles usavam um saco plástico em Maryland, eles usavam a máscara vários dias. E você está falando assim, poxa, onde isso? Aqui, do ladinho da capital dos Estados Unidos. Agora, essa história de UTI, número da UTI, ele também mencionou, a UTI deles já é um número pequeno, a pré-UTI tem um número maior. Eles criaram, aí que vem a facilidade, eu acho que eles pegaram uma área que era dedicada só aos estagiários, como é que chama? Os internos, os residentes, né? Pegou uma área que era dedicada aos residentes e criou uma outra UTI ali, que naquela época, na entrevista, falou assim, nós estamos desmontando porque vai ter uma segunda onda. Ele já tinha avisado isso lá antes. Quer dizer, mas é o que você falou, o plano B. Vamos ter um plano B. A nossa UTI tem 20 lugares, a pré-UTI tem 30. Peraí, tem esse salão imenso aqui, transformamos numa UTI com 50. Então, aumentou nosso UTI de 20 para 100. Tem que ter um plano B, né? Tem que ter um plano B. Eu já fiquei pensando comigo, como a gente pode fazer para mobilizar e tentar ajudar para que as unidades de saúde tenham as mini usinas de oxigênio
Não é só agora, não, em Manaus, não. Para sempre. É uma coisa básica. Como é que o cara vai faltar oxigênio, cara? Entendeu? É verdade, é triste. É uma situação que leva a gente aos primórdios, né? A gente espera aí que tudo isso deixe também, eu sei que muita gente tem sofrido com isso num âmbito que a gente não consegue nem imaginar, né? Perdendo seus entes queridos, mas eu espero que, passado esse momento todo, a gente consiga se reestruturar como ser humano, como profissional, de uma série de formas para poder estar mais preparado caso uma situação semelhante volte a surgir, porque a gente não consegue prever isso, né? Não consegue. Essa situação hoje só nos mostrou quão nós somos vulneráveis, né? Exatamente. E a gente tem feito piadas, a gente tem descoberto coisas nojentas que nós fazíamos no dia a dia, né? E me lembrei agora, ir no mercado, botar a mão no carrinho de compra e sair fazendo compra. Porque tem uma mão antes, cara, né? E aí, com aquela mão de carrinho que você meteu, alguém que oferece para experimentar um biscoitinho, você vai lá, pega e bota o biscoitinho na boca. É bom nem pensar nisso, né? Você já fez isso. Com todo o seu estudo de biologia, você fez isso. Já comeu? É bom nem pensar. Cara, aí você fica pensando, gente, como é que eu fazia um negócio desse? Outra coisa que me deixou nojo, restaurante Aquilo. Vai no buffet, pega aquela colher que todo mundo bota a mão. Gente, eu não consigo entender algumas coisas que eu fazia antes, não. A gente espera que melhores práticas sejam aí um dos efeitos positivos pós-pandemia, né? Que a gente, de fato, fique um pouco mais atento com essas coisas. Eu me lembro de um quadro que tinha no Fantástico há alguns anos, né? Que era o Doutor Bactéria. E eu, na época, estudando tudo, eu falei, meu Deus, eu vou parar de ver isso, porque senão a gente vai ficar neurótico, né? Porque tomar banho de chinelo, enfim, uma série de coisas. Mas é verdade, porque são coisas reais, acontecem, que a gente não para pensar no dia a dia, né? Põe a mão no cabelo, coça os olhos, faz um monte de coisa, põe a mão em tudo quanto é lugar, dali a pouco tá preocupado. Telefone celular! Nossa, meu Deus do céu. Agora eu comprei um esterilizador. No telefone, era um negócio de outro planeta. Olha aqui a capa do meu telefone celular, como é que ela está, de tanto álcool gel que ela toma aqui. Que se dane, vai estragar tudo. E aí eu comprei agora um esterilizador de UV. Eu boto o telefone celular ali, ele esteriliza do lado, eu boto do outro. Gente, e antes, como é que eu fazia? Era muita coisa. Não fazia, né? Não fazia. A gente falou da sua empresa, a gente bateu o papo geral, agora eu quero fazer uma pergunta bem direta para você. E a Carolina com isso tudo, como é que ela está? A Carolina está bem, ela, é claro, no começo disso tudo, eu fiquei um pouco descrente, para ser bem honesta, né, quando eu estava lá nos Estados Unidos, que eu comecei a ver o que estava acontecendo, né, China, alguns casos sendo notificados, alguns aeroportos com um procedimento um pouco mais preocupante, faltando produto dentro dos aeroportos nos Estados Unidos, eu falei, opa, acho que, na verdade, a coisa não é tão simples assim. Eu lembro que quando eu cheguei lá, minha mãe me ligou e ficou preocupada, falou, você tá vendo o que está acontecendo? Meu Deus, você tá aí. Eu, não, mãe, relaxa, eu acho que não é tanto assim, não vamos acreditar também em tudo que a gente está vendo. E olha o que deu, né? Então, primeiro veio a questão da surpresa, né? Aquela coisa, ninguém sabia do que de fato estava acontecendo, à medida que os casos foram sendo notificados. Eu acho que o momento para a Carolina, para mim, assim, que de fato a ficha caiu, foi quando eu comecei a ter acesso ao que estava acontecendo na Itália, né? Eu tinha um amigo de férias na Itália, e ele ficou preso lá no aeroporto, não conseguia voltar para o Brasil. Nesse momento, eu acho que deu uma chacoalhada. Eu falei, nossa, eu acho que realmente a coisa é complicada.
É claro que a gente foi pego de surpresa, no começo você tem que implementar o isolamento social, não era distanciamento na ocasião da pandemia, né, era isolamento completo. Do ponto de vista do trabalho, foram tomadas todas as precauções, eu fiquei trabalhando de casa, só que o meu filho mais velho, que hoje tem 4 anos, estava na escola, ele parou de ir à escola, obviamente, a gente optou por deixá-lo aqui em casa. Eu tinha, na ocasião, uma filhinha de 10 meses, né? Então, a gente começou a ficar um pouco preocupado, porque a primeira coisa que passa na cabeça são as crianças. O que isso faz? Qual que é o problema para as crianças? O meu mais velho, ele estava com 3 na ocasião da pandemia, mas ele nasceu prematuro, ele tem um quadro imunológico um pouco mais frágil, ele já teve várias internações por outras questões, eu fiquei apavorada pelas crianças, né? Esse foi a primeira coisa que me passou pela cabeça. Depois, conforme o tempo foi passando, a gente foi aceitando um pouco mais essa questão do isolamento, então você fala, bom, a gente vai ter que se adequar, se acomodar nessas condições. Eu tinha uma babá, ela pediu demissão. A minha ajudante aqui do lar, eu tive que dar férias para ela, porque a gente também não sabia, né, estava com falta de um monte de coisa. Então, eu e meu esposo trabalhando de casa, as crianças em casa, um bebê de 10 meses, uma criança de 3 anos, foi um caos, né? Assim, a gente chegava à noite, um olhava para a cara do outro e chorava, porque não sabia lidar com aquilo, né? E depois começaram a vir, assim, os efeitos que você fala, poxa, isso parece bobeira, mas como afetou a gente, que foi o fato da gente não ter podido celebrar o primeiro aninho da Clara, né? Eu tinha pago toda a festa dela, né? Era a minha filha caçula, a gente tinha planejado esse momento, queríamos celebrar com a nossa família, os nossos amigos mais próximos, e faltando assim um mês, eu falei, gente, não vai passar, não tem como, eu preciso cancelar isso. Aí você passa pelo estresse de ter que conversar, as pessoas também, né, eu sou amiga deles porque as pessoas que eu tinha contratado para poder fazer a festa, elas fazem as festas do Benício já desde que ele nasceu, então acabei tendo alguns relatos delas do tipo, Carolina, você está sendo uma das últimas a cancelar, tá tão difícil para a gente, então ao mesmo tempo que você fala, poxa, eu vou cancelar porque eu tenho que fazer isso, eu não posso fazer isso agora, tem a tristeza de você não poder comemorar e tem também o impacto que você está gerando no terceiro, porque é uma cadeia, né? Exato. Então, foi muito difícil esses primeiros 4 meses, 5 meses. Eu acho que quando chegou em julho, né, que a gente entendeu a gravidade da coisa, ali eu falei, isso não vai passar rápido, né? Eu lembro que eu li um artigo na época que falava que se a gente continuasse no pacing que nós estávamos, estimava-se, era um cálculo matemático, de que havia 200 mil mortes no Brasil. E todo mundo falou, nossa, mas será que vai chegar tanto a isso? Eu falei, gente, vai chegar. Vai ser assim, infelizmente, porque né, o vírus muta, é difícil controlar, e olha onde a gente está hoje, né? Então, foi difícil nesse sentido de começar a aceitar algumas notícias. Eu vi pessoas que trabalham, graças a Deus, felizmente, não perdi ninguém próximo. Tive muito medo, porque eu tenho pessoas de grupo de risco na minha família, eu mesma sou hipertensa, eu tenho a minha hipertensão, ela não é uma hipertensão grave, ela é uma hipertensão que está controlada, mas não deixa de ser algo que você fala, né, preciso tomar um certo cuidado, mas eu vi pessoas perdendo mães, pais, irmãos do meu lado, né, então muito difícil lidar com tudo isso, e ao mesmo tempo, né, as pessoas me perguntavam, como que você está na pandemia? Eu me sentia mal de dizer que eu estava bem e que a pandemia tinha trazido algumas coisas boas para mim, que era o fato de eu estar trabalhando em casa e acompanhar os meus filhos de perto, né? Já começou a ver o outro lado da história, né? O que era um problema passou a ser uma situação maravilhosa, né? Com relação, não com a pandemia, mas a nossa vida, né? Exato. Eu me lembro um dia eu almoçando, eu tinha 20 minutos para almoçar, entre uma reunião e outra, e eu estava
na cozinha, e dali a pouco eu viro e eu vejo a Clara levantando do chão e dando os primeiros passinhos dela. Nem me fala nessas coisas. Dá vontade até de eu chorar, porque nessa época dos meus filhos, eu só via meus filhos quando eu saía para trabalhar, dava um beijinho neles, e quando eu voltava de noite, dava um beijinho neles dormindo. Entendeu? Então, eu sei que... Isso foi assim, sabe, Douglas? O meu mais velho, é lógico, você tem um fim de semana, você fica junto, você acompanha. Mas você não está... Assim, tipo, levantou, andou, né? Isso acontece uma vez só, depois é a segunda, é a terceira, e daqui a pouco eles estão correndo. Então, assim, aquele momento, para mim, eu traduziu o que a pandemia me deixou, né? Me trouxe, assim, o benefício de estar trabalhando, porque daí eu consegui me organizar, eu consegui criar um esquema para poder trabalhar com todos eles perto, né? Montou sua rotina, é isso? Montamos a nossa rotina, implementamos uma nova rotina, não foi fácil, teve várias vezes que a gente falou, isso não vai funcionar, isso tem que passar, as crianças precisam voltar para a escola, mas funcionou, e eu consigo hoje ver também esses momentos, né, e o relacionamento, assim, como que faz bem para eles dois, né, para o Benício e para a Clara saber que a mãe está aqui, pertinho deles, qualquer coisa que acontece, eles vêm. Eu tenho outras situações também, às vezes, eu estava uma vez no meio de uma apresentação na empresa, bastante tensa, com vários líderes, né, e eu apresentando aquela coisa, e o Benício batendo na porta, assim, o meu quarto, ele tem uma porta-janela que dá para o fundo da casa, para o corredor de fora, né, e o Benício batendo na porta, eles na reunião não estavam nem me ouvindo, mas aquilo foi me dando uma angústia de eu saber que ele estava batendo, mamãe, aí eu pedi licença, porque eu não ia conseguir continuar, falei, nossa, eu preciso ver 2 minutos o que está acontecendo com o meu filho aqui. Como todo mundo estava na mesma situação de trabalhar com os filhos em casa, era super compreensível, né? Eu abri a porta e ele falou, mamãe, eu tenho uma surprise para você. E aí ele me deu uma flor, né? Olha. Nossa, me desmontou inteira, né? Aí foi aquele momento que você chora, você volta com o olho desse tamanho, aí todo mundo quer saber o que aconteceu, a criança caiu, não, ele me deu uma flor. Então tem isso, sabe? Mas são esses momentos, assim, que eu aprendi a valorizar, mas, e isso trouxe outras consequências, do tipo, olha, a gente precisa ser mais disciplinado, porque eu sou super workaholic, eu quero sempre resolver todos os problemas no mesmo dia, e às vezes a gente não se dá conta que passou um dia e você não brincou com as crianças, passou outro dia, você não deu atenção a eles, passou outro dia, e dali a pouco eles estão com 2 anos, e você não lembra o que aconteceu ano passado, porque você estava ocupada com um monte de coisa. Então, eu comecei a me disciplinar mais, né, hora de trabalhar, vou conversar com eles, hora do cafezinho, eu dou uma relaxadinha, terminou, encerrou no horário que tem que encerrar, aí é com eles. Então, eu acho que isso foi uma coisa que me trouxe, assim, muita disciplina, muita consciência, e o benefício de estar com eles aqui embaixo da minha asa, qualquer que seja a situação, eu posso estender os braços e eu sei que eles estão aqui. Você acha que o seu conceito de tempo e urgência mudou? Muito, com certeza. Eu fiz vários cursos, treinamentos nessa onda de pandemia, né, eu lembro que tinha um que era até de self-management, era o título, né, isso me chamou bastante atenção, falei, nossa, eu preciso desse. E eu lembro que quando eu comecei a fazer o curso, o rapazinho falou assim, olha, se você veio aqui atrás de um curso de self-management, você pode desligar. Porque, perdão, minto, não era o título era time management, né? Então, ou seja, o gerenciamento do tempo. E aí ele falou assim, olha, não existe gerenciamento do tempo, o tempo é uma unidade finita, um dia tem 24 horas, né? Você gostando ou não, você querendo ou não, são 24 horas. Existe o self-management, como que eu me gerencio, como que eu me organizo, quais são as prioridades que eu coloco para mim. E aquilo me disparou, assim, uma cadeia de pensamentos que eu falei, poxa, eu estou startando várias coisas ao mesmo tempo e às vezes a minha ineficiência está aí. Não dá para colocar atenção, para ter eficiência, para ter produção, quando você faz 1000 coisas ao mesmo tempo. Você está falando de mim? Tá vendo? Não existe time management, é self-management. Então... mas o meu conceito de tempo mudou completamente. Por exemplo, eu gosto de cozinhar.
Eu gosto de cozinhar, sempre eu gosto de cozinhar. Mas a minha filha fala assim, pai, o senhor é o Iron Chef, o senhor faz 3 pratos em 30 segundos. Mas eu faço, porque eu gosto de cozinhar. Eu aprendi, durante a pandemia, a fazer pão. Porque parece que é simples, não, mas depende de tempo. Tem que esperar o tempo. Já vi que você que nem eu. Já imaginou, Carolina, fazer um pão que vai durar 12 horas para ele estar pronto para assar? Isso é impossível. Mas agora eu curto. Eu espero a fermentação trabalhar, entendeu? Eu também sempre gostei de planta. Planta, adoro planta. Compra planta, bota planta, poda a planta, molha a planta. Não. Eu agora acompanho o tempo que a planta vai dar flor. Olha. Não tem nenhum ano, hein? Não tem nenhum ano. Tem umazinha minha aqui que vai dar flor já, dessa flor de maio. Eu fico olhando, eu aprecio o botão crescer. Olha só. É o que você falou, né? É self-management. Não adianta eu correr. Vou correr para quê? Me diz. Não tem que correr. E só é o que você falou. E minha vida está melhor. Não sei a sua, mas a minha está melhor. Né? Estou trabalhando de casa há mais tempo. Aliás, esse negócio de trabalhar de casa, você já tinha trabalhado de casa antes? Alguma vez, não? Já tinha. Como é que você se sentia trabalhando de casa? Diz para mim. Confessa, fala. Eu sou muito disciplinada, Douglas. Eu sempre gostei de trabalhar de casa. Eu sempre... Sim, mas como é que você se sentia, tá? Trabalhando de casa? O que isso gerava para as pessoas? O que você imaginava você trabalhando de casa? Você achava que era normal? Não, eu achava que sim, que era normal, que era um modelo até produtivo, porque eu morei muito... Como eu morava em São Paulo, tudo é longe, né? Tudo é longe. E o trânsito de São Paulo é caótico, então eu perdia 2 horas e meia para estar no escritório, né? E é um tempo que você está ali na direção, você não consegue fazer mais nada, você não consegue ler um livro. Você não consegue ficar no celular, né? Então você fica entediada, você fica cansada, teu rendimento cai. Então, mas eu tinha a sensação de que as pessoas achavam que eu trabalhava de pijama. É isso aí que eu queria saber. Era essa a resposta que eu queria ouvir sua. Eu trabalho home office, fique preparada para ouvir isso. Eu trabalho de home office desde 1998. Tá? Olha, eu morava em Itaipava, lá no Rio de Janeiro, e meu escritório era no Rio. Então, tinha dia que eu tinha uma estrutura completa. Na famosa internet dial-up, né? Eu tinha 2 linhas separadas para isso, como quando uma caía, a outra entrava, entendeu? Mas eu achava que todo mundo pensava que eu era vagabundo. Não, e mesmo agora, eu sempre continuei trabalhando de casa, tenho meu escritório montado. Mas eu sempre achava que a pessoa estava achando que eu não estava levando a sério o que eu estava fazendo. Sempre, eu achava isso. Não estou dizendo que a pessoa achava isso, entendeu? E agora? Entendo. Agora eu vou achar o cara louco se ele for para o escritório, né? Porque o que fazendo no escritório? E o que você falou, quanto de produtividade você ganhou? Né? Nossa, olha, esse ano eu voltei a ler livros que fazia um tempo que eu não lia, né? Eu estou fazendo um novo curso de idiomas, porque eu sou apaixonada por idiomas, então estou fazendo um novo curso de idiomas, consigo me dedicar a algumas coisas que eu não conseguia antes, né? Só o tempo de ter com as crianças, da gente montar um quebra-cabeça, né? Fazer coisas, porque antes o que acontecia? Eu queria estar com elas, e eu estava com elas, mas eu estava acabada, morta. Então, só de trânsito eram quantas horas por dia? 2h30 para ir, 2h30 para voltar. Isso não existe, né, cara? Você leva dirigindo quase ao mesmo tempo que você leva no escritório. Exato, é complicado. Então, assim, esse tempo todo agora otimizado, né, a minha qualidade de vida melhorou bastante, eu consigo acordar, eu continuo acordando no mesmo horário que eu acordava antes, mas eu faço mais coisas, eu faço meu exercício de manhã, então eu percebo que ele tem mais produtividade, eu como melhor, porque eu estou aqui, então eu posso escolher as coisas que eu vou comer, eu tenho mais tempo com eles, às vezes, qualquer que seja a conquista deles, né, o Benício aprendendo as letras, porque ele continuou com algumas atividades escolares de maneira remota, então quando ele conseguia completar o B de Benício, ele vinha correndo, olha mamãe, vinha mostrar, então, coisas que ali é na hora, a emoção é na hora, não é a mesma coisa você esperar 6 horas para mostrar, ó mamãe, eu fiz isso, né, então,
essas coisas todas, assim, eu acho que trouxeram mais qualidade para o dia, né? No meu relacionamento com o meu marido também, da gente conseguir conversar todos os dias, né? Porque às vezes acontecia isso, estava em casa, ele estava super cansado, eu mais ainda, você quer banho e cama, você não consegue falar nada, você não consegue nem perguntar como foi o dia do outro, né? Que dorme todo dia com você. Então, assim, essas coisas, eu acho que são alguns valores, né, alguns benefícios. Às vezes você precisa desses chacoalhões para poder ver que é possível implementar, é possível manter a produtividade, até mesmo aumentar, né, quebrar silos, quebrar conceitos, e sempre buscar a melhor forma de continuar vivendo, que eu acho que é isso que todo mundo busca, né, independente ou não de pandemia. O que você vê da sua empresa especificamente para o futuro? Você acha que eles vão continuar implementando home office? Está sendo bom para eles? Eles estão gostando do resultado? Sim, eles já se mostraram bem mais flexíveis, né, estão implementando políticas novas, as políticas ainda estão sendo comunicadas, porque a gente não sabe até que ponto, de fato, esse distanciamento social vai perdurar, né, então, eles estão estudando maneiras de flexibilizar um pouco mais, porque também perceberam que a produtividade aumentou para alguns. Tem gente que gosta de estar no escritório, precisa estar no escritório, porque tem esse fenômeno, né? Porque é o único lugar que eles fazem amizade, né? Exato. Eu acho que o que eles estão buscando, eles são muito preocupados com a qualidade de vida dos funcionários, eles colocam muita energia nisso, eles estão estudando o cenário global, né, as tendências agora, tentando enquadrar uma condição que vai ser favorável, acho que nem 8 nem 80, né, nem 100% home office, nem todo mundo de volta para o escritório. Espaço é uma questão complicada, sempre foi, não é só para as empresas, você sai na rua, você não consegue estacionar seu carro, né? Então, eu acho que todas essas situações estão sendo avaliadas para que um pacote interessante para todo mundo, na média, seja implementado. Eu tenho um time de futebol aqui e vários jogadores trabalham também, porque o futebol não é profissional que nem no Brasil, e eu tenho um rapaz que não estava jogando com a gente, porque ele tinha se mudado para Chicago para trabalhar numa grande companhia, que, por sinal, tem o capital brasileiro de Chicago. E aí, quando deu maio, ele ligou e falou assim: Douglas, eu estou de volta. O escritório lá está fechado até maio de 2021. Eu vou trabalhar home office e vou voltar a jogar futebol. Perfeito, ótimo. Eu, há 2 semanas atrás, conversando com ele, ele falou assim: olha, o amor do meu para você. Foi. Vão fechar o escritório definitivo lá, não vai ter mais o escritório lá, entendeu? A gente vai trabalhar 100% remoto. Aí, como é que vai ser? Não, eles estão implementando, em vez do dinheirão que eles gastam para manter aquele prédio todo lá em Chicago, eles vão fazer 3, 4 conferências com a gente, quando a coisa puder, aí vamos todos para um lugar, passamos uma semana nos dias úteis lá, final de semana estamos livres, e é o momento de trocar ideias, mas eles têm toda uma coisa. Aliás, isso é uma coisa legal, eu estou tentando implementar na minha empresa, que eu tenho um amigo meu aí de São Paulo que trabalha no Salesforce. Eles falaram que o Salesforce, ele até eu não fui lá, ele tem uma área que ele está orientando as pessoas a terem home office. Ele falou que a Salesforce tem o café do dia em São Paulo. Toda hora, 3 horas, todo mundo tomando café junto. Só tomar café. Que gostoso. 3 horas, todo mundo fala: e aí, tudo bom? Porque é o lado da socialização. Cara, o papo está ótimo, mas eu tenho que acabar com a entrevista, eu estou aqui agoniado. Tem perguntas para fazer para você. Uma gente mais ou menos respondeu, que é o seguinte: o que você acha que vai ser o futuro? Eu acho que é isso, né, que a gente vai ter vários aprendizados, né, não só no âmbito de preparo para situações complicadas e drásticas como essa, como valorizar mais as coisas, né. Eu acho que a gente estava vivendo numa pegada, para falar aqui um português bastante corriqueiro, meio insano, né, assim, a gente não parava, tipo, emendava dia com a noite, vai, uma bola de neve, e de repente vem isso, e você não consegue abraçar. Eu fiquei 8 meses sem ver minha mãe, né? Cara,
E assim, são coisas complicadíssimas, né? Então, eu acho que a gente vai valorizar mais os relacionamentos, as pessoas, aquilo que realmente importa, né? E ter um pouco mais de equilíbrio. Eu acho que a palavra pós-pandemia são duas: preparo e equilíbrio. Eu espero que seja isso. Eu vou até anotar aqui que eu vou copiar a tua ideia aqui, que eu gostei. Agora, a última pergunta. Essa é a pergunta pelo motivo, é o motivo pelo qual nós estamos aqui, essa última pergunta. Vamos supor que em janeiro, vou deixar janeiro do ano passado, você tivesse uma informação divina que chegasse até você falando assim: Carolina, os próximos 12, 14 meses, olha aqui o filme que vai acontecer, ó. Aí ia mostrar tudo isso, as fake news, hospitais em fila, não tem alimento. Carolina, é isso que vai acontecer. Só estou te informando isso. Aí sumia. O que você teria feito se você soubesse? Eu acho que é meio melancólico até, né? Porque a gente acaba tentando se policiar tantas vezes e a gente, no fim, acaba fazendo as mesmas coisas. Tem dias que... Uma das coisas que eu já fiz é o que eu disse, né? Valorizar mais os relacionamentos humanos. Então, quantas vezes a minha mãe me ligou, minha mãe não mora comigo, né? A gente, às vezes, fica 2 meses sem se ver uma outra. E eu estava ocupada vendo alguma coisa na internet, né? Mas até me constrange dizer isso, porque como pode ser algo assim priorizado em função de você falar com a sua mãe? Você sabe que não vai durar para sempre, né? Ainda mais a gente que tem um relacionamento super próximo uma da outra. Então, eu acho que esse tipo de coisa eu já estou tentando corrigir, né? Então, às vezes tem umas coisinhas que acontecem no olho do furacão também, é para falar: oi, você tá bem? Também tem essas coisas que eu acho que... Mãe é mãe, né, velho? É mãe, né? Mas agora eu sou mãe, eu vejo aí que eu falo, olha a lição, né? O que foi bom para mim da pandemia? Tá perto dos meus filhos, ela tá longe dos dela. São adultos, cada um no lugar, e ela tá isolada, sozinha, né? Não tão sozinha que ela, minha irmã, mora na mesma cidade, então elas se acoplaram ali. Mas valorizar esse tipo de coisa, né? Poxa, o que é mais importante nessa vida? Para que eu estou aqui, né? Eu estou aqui para ficar buscando coisa na internet ou eu estou aqui para acrescentar, para amar uns aos outros como Deus me amou? É para isso que eu estou aqui, né? Então, eu acho que esse tipo de interação, de priorização, isso está sendo, e com certeza, se eu tivesse uma visão drástica do futuro, eu tentaria valorizar o máximo possível o relacionamento humano, transmitir coisa boa, ficar junto das pessoas, falar daquilo que eu sei, que, né, dentro do possível, cada um tem a sua fé, mas eu tenho a minha, eu me agarro a isso como esperança, né, de dias difíceis, que independente de pandemia ou não, todos temos e vamos continuar tendo, mesmo depois que isso passar. Então, eu acho que é a valorização das coisas genuínas, né, dos relacionamentos mais importantes que nós temos com as pessoas que nós amamos. Legal ouvir quais seriam os seus preparativos, e eu vou te falar sobre mãe, e se eu chorar, a culpa é tua, né? A minha mãe mora aí no Brasil, ela vem para cá a cada 6 meses, cada ano, vem ficar aqui com a gente, minha irmã mora perto dela. E ao longo da minha vida de empresário, né, de empreendedor, é tipo o que você falou: mãe, liga agora, depois eu te ligo, mãe. E aí eu vou ligar no dia seguinte. E aí, o que aconteceu ao longo desse período? A minha mãe criou um hábito que eu não posso ligar para o meu filho, porque ele está muito ocupado. Então, eu espero meu filho me ligar quando ele tiver tempo. E aí começaram as lives, eu fazendo live, e aí elas mandavam para ela: foi bom, eu estive com você hoje, vendo você na sua live. E aí eu comecei a me corrigir, e estou tentando, viu, mãe? Você está ouvindo isso aí agora? Para parar com isso. Me liga a qualquer hora, eu paro. Se ela me ligar agora, eu vou botar ela ao vivo aqui e vou continuar a entrevista com você falando. Porque eu tenho que priorizar minha mãe, tenho que priorizar as pessoas que estão aqui, a gente não sabe por quanto. Inclusive eu não sei quanto tempo vou estar aqui,
Eu não sei quanto tempo minha mãe vai poder ter para poder ligar, entendeu? Não é só uma mão única, é mão dupla. E eu sei que ela vai sentir se eu não estiver aqui. Então, enquanto eu puder estar com ela, e engraçado, ontem mesmo eu falei com ela, pô, mas a senhora abandonou seu filho? Eu não ligo, não, meu filho, eu fico preocupado, você pode estar ocupado. Mamãe, já falei para esquecer com esse negócio. Então, são coisas que a gente cria, né? E que a gente tem que se refazer. Carolina, adorei estar com você aqui. Eu também gostei muito, foi um prazer. Foi muito legal e a gente vai ter outros papos. Depois eu vou te chamar você para falar sobre outros assuntos. Gostei muito de falar com você. Que bom, que bom. Com as suas crianças, seu marido. Obrigada, obrigada. Deus por esse período que vai estar nos seguindo. A gente não sabe por quanto tempo, né? Pelo que parece, não vai ser tão curto tempo assim, não. Mas vamos em frente. E você que está assistindo, aproveita, cara, assistiu agora a Carolina. Vai para o episódio, faz uma maratona, vê todos os vídeos, está tudo aí já no ar, entendeu? Você fica vendo maratona de seriado de Hollywood, escuta o seriado da vida normal. Tá? Carolina, obrigado, e você que está nos ouvindo. Obrigada a vocês. Um beijo. Até mais, beijo.